Começar o evento. Tá aqui. Bom, é isso. Vou começar aqui. Olá, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo bem? E puder me dar um feedback aí, se estão me ouvindo bem ou não, por favor, no bate-papo. Sim, perfeito. Bom dia a todos. Então, pessoal, sem mais delongas, vou fazer uma breve apresentação minha, e depois a gente entra então no conteúdo aí que estamos nos propondo a trazer nesse webinar, que é de falar um pouco de casos de uso do Pipefy. Então, eu sou o Júlio Cime, trabalho aqui na estrutura de parceiros do Pipefy. Hoje trabalho com projetos de aceleração e desenvolvimento do nosso programa de parceiros para realmente cada vez mais podermos ajudar vocês a se desenvolver e tirar um bom proveito e maximizar o valor da nossa parceria para os seus negócios. E acho que o grande objetivo desse webinar é ajudar vocês a conseguir entender melhor como e onde vocês podem achar oportunidades de projetos envolvendo o seu serviço e Pipefy e até a partir de casos práticos, vocês veem oportunidades que podem ser oportunidades que os clientes da sua carteira também têm, tá bom? Então, vou entrar aqui no conteúdo. E antes de falar dos casos de uso, eu queria trazer para vocês um contexto que é bastante importante para nós aqui do Pipefy e cada vez mais a gente vai estar reforçando isso com o mercado. Se formos analisar processos organizacionais, a gente pode segmentar eles em dois grandes grupos. Então, um que é o grupo dos processos Head, os processos Core, que são aqueles processos críticos que estão super próximos do core business da empresa, que são críticos para a continuidade de negócio da empresa, inclusive, e geralmente são aqueles processos que recebem muita atenção e investimento e também, obviamente, a maioria dos recursos aí relacionados à tecnologia. Então, esses processos, pela criticidade deles, acabam tendo todo esse contexto de atenção, todo esse contexto de investimento, que faz com que muitas vezes eles sejam bem estruturados, bem gerenciados, bem executados. O que acontece é que esses processos são a minoria dos processos absolutos numa organização, porque a gente tem, por outro lado, os processos que estão no long tail. Quem que são os processos que estão no long tail? São aqueles processos que são o dia a dia, Eles têm menor valor agregado, eles são menos estratégicos, muitas vezes por isso não se justifica fazer um grande investimento neles, E é o que acaba ocasionando que esses processos tenham muito pouco suporte, poucos recursos destinados para fazer o gerenciamento deles, e aí acaba surgindo aquele contexto de oportunidade de os próprios area managers, as próprias pessoas que estão na operação dos processos do dia a dia, acabar buscando soluções, ferramentas, tecnologias para melhor executá-los, para melhor gerenciá-los, para fazer que a operação da empresa como um todo ela acabe sendo mais redonda, mais eficiente, mais performática. Então, é justamente aí no contexto de tecnologia, do contexto da nuvem hoje em dia, que democratizou muito o acesso à tecnologia, que a gente vê que o Pipefy começa a entrar numa empresa. Por não justificar, muitas vezes, um investimento pesado, um software super robusto, como é o caminho tradicional que os CIOs costumam fazer, os próprios area managers costumam buscar, então, soluções do mercado para resolver problemas, gargalos que eles têm no dia a dia na operação desses diversos processos, que representam, sem dúvida nenhuma, muitas vezes mais de 80% dos processos da empresa. Então, é aí que muitas vezes a gente acaba entrando numa empresa. A gente acaba entrando para resolver um gargalo específico, de uma área específica, depois a gente acaba ganhando um pouco mais de aderência e se expandindo para outros processos dessa mesma área, o gerente dessa área acaba reportando isso numa reunião, de gerência e outro gerente de uma outra área, por exemplo, acaba vendo aquele caso de uso e se identificando com aquela solução e busca esse outro gerente para entender como fazer aquilo, o Pipefy acaba então entrando em outros departamentos e quando vem a gente acaba realmente fazendo esse efeito epidemiológico que é como a gente realmente vem crescendo dentro das empresas, que é a gente chega e expande dentro dela, que é o processo que a gente chama de land e expand, o que acontece muitas vezes é que o long tail, ele é uma região da empresa, dos processos da empresa, que tem
estão presentes em diversos casos, diversas áreas específicas, né? Você vai ter diversos processos que a gente chama de long tail no marketing, em finanças, em logística, em tecnologia, em RH, em todas as áreas da empresa. E é justamente isso que muitas vezes acaba ocasionando, né, um certo, não digo nem estranhamento, mas assim, uma certa dificuldade inicial de entender, pô, mas onde é que eu encaixo o Pipefy? Né? Soluções verticais acabam tendo casos de uso muito específicos. Então, você sabe, muitas vezes, quando você tem uma plataforma de automação de marketing, como você vai utilizar ela e o que você objetiva utilizando ela. Né? A mesma coisa para uma solução de folha ponto. Agora, quando você tem uma solução super horizontal como o Pipefy, que resolve processos das mais distintas áreas, né, mesmo que seja muita amostragem, acaba sendo um pouco difícil de identificar. Então, é por isso que a gente vai fazer agora essa evolução aqui, dentro, né, desses casos de uso, para ajudar vocês nessa identificação. Então, esse contexto é bem importante para vocês verem realmente que a gente acaba tendo hoje em dia diversos clientes com diversos casos de uso específicos, as mais diversas áreas específicas, e esse é geralmente o caminho que a gente faz de entrada numa empresa. Então, falando de casos de uso do Pipefy, eu vou trazer aqui aproximadamente 8 novos casos de uso diferentes. A gente não vai abrir nome de empresas aqui, a gente vai focar muito no problema que ela tinha, na solução que foi pensada, e a solução muitas vezes ela é mais ampla do que o Pipefy como um todo, e depois a gente vai dar um especial foco em como o Pipefy ele foi configurado para resolver aquele problema. Então, o primeiro caso que eu vou trazer para vocês é um caso de compras. Então, obviamente, o processo de compra está dentro de uma área de finanças, né? A empresa em questão é uma empresa de tecnologia do segmento financeiro, uma fintech, que tem uma solução que é basicamente o processamento de pagamento de empresas estrangeiras em forma de pagamento local. Né? Então, eu sou uma empresa dos Estados Unidos, quero vender no Brasil, quero usar formas de pagamento brasileiras, como, por exemplo, o boleto bancário, e eu vou procurar essa empresa para poder viabilizar isso. Né? E qual é o contexto deles? Como grande parte das empresas startups de tecnologia, eles estavam no momento de crescimento e viam que tinha um processo específico que estava sangrando bastante aí na operação deles, que é o processo de compras. Né? Então, o que aconteceu? Eles, dentro da área de finanças, né, especialmente o processo de compras, eles não tinham nenhum padrão de execução. Né? As solicitações de compras chegavam através de e-mails, né, para um mailbox específico que era gerenciado por pessoas que estavam gerenciando aquele processo até aquele momento, né, eram tratados, né, de acordo com a sua ordem de chegada, e esse era o único padrão que existia. Porque às vezes chegava o processo com todo um descritivo do produto, às vezes chegava só a solicitação do produto, né, chegava com, contatos de fornecedores, às vezes não chegava com contato de fornecedor nenhum. Então, isso acabava trazendo uma série de problemas, né. Os principais problemas que eles tinham em relação a esse processo dessa forma era, bem, obviamente o lead time médio do processo era mais estendido do que a média, né, a visibilidade das despesas ela era bastante confusa, né? Então, saber o que cada área estava gastando, se estava, né, acima ou abaixo do budget estipulado para aquele tipo de compra. E eu tinha um problema específico aí que era algo que eles tinham um especial desejo de resolver, que era a questão de fornecedores. Nesse processo, não existia um cadastro único de fornecedores. Então, isso acabava implicando em duas coisas. Às vezes era muito difícil achar fornecedores de produtos específicos e necessidades específicas que ele tinha. E dois, como as compras eram feitas picadas e em fornecedores que não eram padronizados, eles nunca conseguiam o melhor deal, nunca conseguiam o melhor desconto, o melhor preço que eles poderiam pagar por aquilo. Então, às vezes, por exemplo, eles tinham necessidade de comprar 10 notebooks diferentes, mas compravam um numa loja, outro noutra, outro noutra, e acabavam, às vezes, gastando muito mais que poderiam gastar se centralizassem isso. Então, o que foi a solução que eles pensaram? Eles falaram, cara, primeiro a gente precisa de alguém que venha arrumar a casa, né? Então, eles trouxeram uma pessoa, né, para justamente ter esse desafio de estruturar e documentar todos os processos básicos da operação financeira deles. Essa pessoa chegou e ela já conhecia o Pipefy. Então, ela falou, olha, beleza, meus processos agora estão minimamente definidos, os fluxos estão definidos, mas eu preciso de uma plataforma que venha a centralizar todas essas requisições, que venha me dar visibilidade, né, de quanto eu posso otimizar ou não o meu processo em termos de tempo, e que me dê, obviamente, o recurso de eu poder
criar aí um database de fornecedores, né? Isso vai acontecer ao longo do tempo, conforme vai chegando as aquisições, para a gente poder começar a diminuir o valor que a gente pode gastar em determinada aquisição. E essa foi a solução que foi pensada por essa pessoa que chegou para organizar a casa. Então, como é que foi aí a aplicação do Pipefy nesse caso? Então, todas as aquisições, eles estandarizaram em um único formulário público e comunicaram isso para todas as áreas da empresa. E a partir de agora, todas as aquisições de compras deveriam ser feitas através desse formulário. Esse formulário foi customizado com uma série de informações necessárias, por exemplo, informações de centro de custo, né, da criticidade da compra, foi feito um database, né, com as informações que eles já tinham, para eles selecionarem pelo menos 3 fornecedores diferentes daquele produto dentro daquele database. E isso aí começou a gerar, então, um padrão de execução, né? Ao longo, né, da evolução desse processo, né, então isso era o formulário de entrada, né? E aí tinha, né, a pessoa que tava solicitando, né, o aprovador direto da área, mais uma série de detalhes. Feita a solicitação, isso acabava caindo no pipe para ser gerenciado pela equipe que estava fazendo essas aquisições naquele momento. Chegando lá, qual é outro ponto que eles tiraram bastante proveito aí do uso do Pipefy? As comunicações. Então, muitas vezes, ao longo do processo, da forma que era feita antes, a comunicação ficava muito truncada. Se a pessoa lembrasse de mandar um e-mail, né, após o término de cada fase, não era assim nem tão claro ainda, ela mandava, senão a pessoa acabava fazendo follow-up, e como é que está aquela compra, como é que está funcionando. Não é a melhor forma de realmente conseguir fazer um processo rodar na sua melhor fluidez. Então, ao longo da evolução do processo das etapas, são disparados, né, porque esse processo está rodando até hoje, e-mails automatizados pelo próprio Pipefy, né, para cada envolvido no processo. Né, se tem uma etapa que envolve aprovador para aprovador, né, se tem uma etapa que envolve só falar com a pessoa que fez a requisição para requisição, para qualquer alguma outra área específica da empresa que precisa ser reportada para isso, no próprio mailbox deles, para eles poderem controlar toda a gestão do processo, início, fim, etc. E aí, é assim que funciona o processo deles até o final. Né? Então, com isso, né, o que eles conseguiram tirar? Definir um padrão de execução, tirar reports para entender o valor gasto, né, por cento de custo, ver o impacto de budget de cada área e passar a fazer uma coisa que eles não faziam, que é atuar preventivamente sobre áreas que estão tendo sobregastos, né, em relação ao budget, para evitar que isso aconteça no futuro. Né? Então, assim, é um projeto que, obviamente, provou um ROI fenomenal para a empresa, porque é uma empresa que está num status muito grande hoje em dia de operação, bastante volume em termos de operação, e está rodando até hoje o processo, já sei que andou ganhando outras áreas por lá. Então, vocês veem, assim, é um processo que foi desenvolvido de forma muito simples. Né? Quais são as principais features utilizadas? Formulário público do Pipefy, e-mail template e database. Né? Acho que qualquer parceiro nosso aí que se dedique a fazer os treinamentos de produto e realmente conhecer o Pipefy consegue facilmente aplicar essa solução em outras empresas e não há dúvidas que tem diversas empresas que têm oportunidades como essa aqui. Passando para o próximo caso de uso, né? Pós-vendas. Então, aqui é uma empresa de tecnologia também, né? Eles têm uma plataforma online para projetos pedagógicos, né? Com foco em escolas públicas e privadas, de facilitar o processo de ensino para os seus alunos, né? Lá, qual é o caso de uso? É um caso de uso de pós-vendas, né? Da área de atendimento. Porque, o que acontecia com eles? Basicamente, todo o processo de marketing, até vendas, estava super redondo. Né? Então, todo o processo de geração de leads, de tratamento desses leads, de relacionamento, de envio para uma equipe comercial, tratamento comercial, fechamento de venda, lindo. Né? Então, tinha lá seus sistemas de automação, de marketing, de geração de campanhas, tinha seu sistema de CRM já integrado com esse sistema de marketing, né? Então, passagem do lead era feita automatizada, e quando saía do processo de vendas, ele ia para pós-vendas. Só que esse CRM de vendas, ele não tinha, hoje, naquele momento, as funcionalidades e, né, a possibilidade de customização para poder atender o processo de pós-vendas tal qual eles entendiam que era o mais adequado. Então, o processo, no final das contas, nesse caso, estava bem desenhado. O que não estava acontecendo era a ferramenta possibilitar que ele pudesse executar esse processo da forma adequada.
né? E isso acabava tornando mais complicada a demora da execução, a extração de métricas, porque, né, se não tem um sistema para fazer isso, dependia de controles paralelos. Então eu disse assim, cara, não vai dar, a gente vai precisar de um sistema para poder fazer essa parte de pós-vendas, que era segmentada em duas partes. Uma que é o onboarding, ou seja, os primeiros passos que aquele cliente cumpria logo após o fechamento do contrato, e depois a parte de sucesso do cliente, né, que é um processo distinto, não é tão linear, e que é feito para realmente ajudar aquele cliente a extrair o máximo valor aí da plataforma e da solução deles. Então, ao longo de pesquisas que eles fizeram, né, então, eles entenderam que o Pipefy era a melhor plataforma e adicionaram o Pipefy nessa topologia de solução. Então, o que acontecia? Após a conclusão da venda, né, em termos de solução, as informações relacionadas ao processo são enviadas por integração do Pipefy, e aí, então, é iniciado o processo de Customer Onboarding, e depois do onboarding repassado para o sucesso do cliente. Como é que o Pipefy funciona nesse caso? Né? Então, no onboarding, quando é feita e finalizada a venda, isso assim, ativa um trigger, um gatilho, né, que envia uma série de informações de alguns campos do CRM para campos que são parametrizados no card do Pipefy, criando um card novo no Pipefy, inclusive, nesse pipe de onboarding. Então, todos os novos fechamentos acabam caindo naquela etapa ali, que é a primeira etapa de tratamento, acaba também randomicamente fazendo uma atribuição de quem é a pessoa responsável por fazer esse tratamento, e a pessoa então recebe essa demanda. Opa, tem um cliente novo aqui para tratar. Então, o onboarding tem alguns passos. Ao longo desses passos do onboarding, tem as atividades que precisam ser feitas, né? Os checkmarks precisam ser feitos nas atividades que são propostas por cada etapa. Então, se passou da etapa 1, o cliente realizou tal etapa ou não, realizou. Isso é um campo obrigatório. Então, faz com que todas as informações necessárias ao longo da evolução das etapas estejam obrigatoriamente ali dentro daquele padrão que foi definido pela solução, né? Finalizando esse processo de onboarding, é feito através de um pipe conectado a criação de um novo card com uma série de informações, tanto da venda como desse processo de onboarding, que são parametrizadas com outros campos desse card, desse novo pipe de sucesso do cliente, avisando, portanto, aquela equipe de sucesso de cliente que tem um novo cliente onboardado, né, para ser tratado aí nas carteiras de relacionamento. E aí, com isso, feito bem todo aí o processo, né, de relacionamento com o cliente para maximizar aí o uso da plataforma. Então, assim, não é, como eu falei, um processo tão linear, né, às vezes exige idas e vindas de algumas coisas, mas tudo que é necessário fazer ao longo daquelas etapas ali, especialmente do onboarding, e envio de dados especificamente para o customer poder atuar, já com todo aquele contexto, evitando aquela questão de, tem que marcar uma reunião com a minha equipe para poder entender qual é o contexto desse cliente. Não, está tudo ali já, ele pode entender, né, pelo menos o contexto macro. Se tiver alguma dúvida, ele vai lá e busca, mas diminui muito essa fricção, essa perda de tempo que se tem por falta de estruturação e padronização de dados, para ele poder fazer o trabalho dele depois. Então, é mais ou menos assim que eles vêm fazendo hoje, vem resolvendo super o processo deles, estão crescendo bastante. Então, né, conforme a volumetria da operação aumenta, obviamente que se o processo está mais ou menos, vocês sabem tão bem ou melhor quanto nós aqui do Pipefy, vocês sabem que às vezes um processo bom ele acaba se mostrando um processo ruim, e conforme a volumetria está crescendo lá, o processo está respondendo super bem. Então, resolveu o problema que eles estavam tendo antes. Os principais features que eles têm aqui em uso, e-mail template, né? Então, assim, ao longo das etapas do onboarding, tem as comunicações com os clientes, porque tem atividades que os clientes precisam fazer e trazer prontas para que eles possam depois validar e trabalhar no aprofundamento, a parte de aresta com o cliente. Então, eles usam muito dessa funcionalidade de e-mail template. Automações, né? Ao longo do processo tem uma série de automações que são disparadas, até essas criações de cards aí, entre cada uma das subetapas do atendimento do cliente é feito por automação. E eles usam muito de relatório, né? Para poder entender como eles conseguem melhorar o processo, onde estão os gargalos, onde eles conseguem adicionar ou retirar uma etapa, gerar cada vez menos fricção. Então, eles são uma empresa bastante data-driven e, por isso, obviamente, usa muito dos nossos relatórios aí para poder entender como melhorar esse processo baseado em dados. Então, mais ou menos assim o caso de uso. Próximo, esse é bem interessante. Tem umas aplicações bem peculiares aqui que
E quando nossa equipe foi lá visitar o site desse cliente, acabou se surpreendendo bastante com como o Pipefy está bem enraizado na operação. Essa é uma empresa de telecomunicações, né, não é já uma startup, com solução de mensageria e voz, com qualquer outra que atua tanto no B2C quanto no B2B. Uma empresa de telecom. Qual é o ponto? Esse aqui é o caso clássico do long tail. Então, para todos os processos core, as operações que estão próximas do core business, para eles está tudo muito bem resolvido, né? Então, tem bons sistemas, tem boa infraestrutura de suporte, tem tudo que eles precisam para poder gerenciar. A questão é que a empresa é enorme e tem, obviamente, um long tail realmente longo. E uma série de processos que ficam descobertos e não são priorizados por IT, que muitas vezes uma solução específica para poder resolver um problema específico não justifica o ROI de investimento, que dentro das diversas prioridades que eles têm, muitas vezes acabam tendo outras prioridades que não essa, né, enquanto a investimento. Então é aquela coisa, ninguém mexe, ninguém se mexe, né? Então o processo ele continua sendo executado daquela forma, ninguém quer dar atenção àquilo, então a possibilidade disso mudar e ser melhorada é nula. O que acontece é que, bem, né, problemas aí principais que eles têm com isso, lead times estendidos, luta por perda de prazo, uso ineficiente de recurso, mais um monte de coisa. Então, o que eles fizeram? Foi, cara, a gente vai ter que resolver isso em algum momento, né? A gente está sangrando receita por pequenos furinhos aqui da nossa operação. Isso não pode funcionar. Então, vamos definir uma área, que é uma área que a maioria dos processos são processos que não são críticos, e tem bastante volume, né, tem bastante recorrência. Vamos fazer o seguinte, a gente mapeia esses processos, revisa eles, vê se está dentro do melhor status ou não, e depois a gente implementa um software que consegue, né, se adequar às mais distintas realidades desses mais distintos processos. Precisamos de uma coisa super horizontal. Dentro desse processo, então, né, de mapeamento, definição, fizeram isso internamente. Quando foram para a parte de software, buscaram o Pipefy como solução horizontal para poder ajudar eles nisso. E qual era a ideia deles? Resolvemos o problema de uma área e vemos o quão isso acaba sendo justificado a nível financeiro ou não. Se sim, vamos definir próximas áreas de ataque, até que a gente veja que pelo menos aí 80% do nosso rombo, desses pequenos furinhos da nossa operação, estejam resolvidos. Então, eles acabaram selecionando a área de facilities, né? Então, a área de gestão do dia a dia da empresa, para trabalhar com tudo que são gestão de demandas, tanto internas quanto externas. Isso aqui no Pipefy a gente chama de case management. Então, o que eles fazem lá? Como é que eles usam o Pipefy? Como é que o Pipefy está funcionando? Cara, é muito bacana a aplicação deles. Por exemplo, todas as demandas da área de facilities hoje são gerenciadas por formulários públicos do Pipefy. Então, por exemplo, solicitação de café em sala de reunião. Então, cada sala de reunião tem um papel colado com QR Code. Chega ali a pessoa que reservou aquela sala de reunião para fazer uma reunião, por exemplo, vou levar um cliente lá, ou tem uma reunião com um monte de pessoas que vai ser longa, quero um cafezinho, ou uma reunião final de expediente que precisa de um café para acontecer. Vou lá, escaneio aquele QR Code, abro direto o formulário público do Pipefy, poucos campos, seleciono rapidinho o que eu preciso, o café chega ali em X tempo. Né? Então, muitas vezes, esse processo antes tinha que pedir para alguém, chamava não sei onde, ligava, demorava, ficava muito difícil de gerir. As próprias pessoas da cozinha utilizam o Pipe para poder responder ou resolver esses casos aí de café, que acabou diminuindo muito o caso de reuniões que não tinham café. Eu falo disso porque é muito peculiar o uso. Isso aqui mostra extremamente o que é o long tail. Né? Por que eu vou investir num software para fazer requisição de café? Não faz sentido, nunca vai justificar. Né? Como é que eu vou mensurar o impacto financeiro disso? Agora, quando a gente pega em diversos casos desses e começa a resolver isso, a operação acaba rolando mais fluida. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, manutenção de equipamentos internos. Internos como o quê? Ar-condicionado, computador, telefone, qualquer coisa que é do dia a dia. Então, eu preciso da área de facilities para conseguir resolver um problema desse, né? Pode que não seja quebrado, um problema de configuração, algo assim. O ar-condicionado está muito frio. Todas as solicitações são feitas por um public form, que acaba chegando num pipe, que é gerenciado pela área de facilities. Né? A área de facilities vai lá e recebe um e-mail, tem um novo caso aqui, ou né, vê lá pelo pipe. Após a finalização do caso,
tem ali, né, o e-mail, o template que vai para o usuário. Caso resolvido, dê sua nota, avalie nossa atuação, por isso está podendo sempre, baseado nos feedbacks dos próprios solicitantes, entender se está sendo adequada aí a forma de atuar ou não. Então, esse é um outro exemplo. E o estacionamento. Esse estacionamento é legal porque é o seguinte, eles têm estacionamento interno, o caso deles é que esse estacionamento ele é gratuito aos colaboradores de tal horário até tal horário. Quem ficar após esse horário tem que justificar o porquê que vai ficar. E senão, isso vai acabar rolando uma cobrança de estacionamento que é interna da empresa, mas é terceirizado por uma empresa que faz gestão de estacionamentos. Então, o que eles faziam? Muitas vezes eles tinham que a solicitação não chegava a tempo, a pessoa, pô, vai ter que ficar até mais tarde hoje, o cliente me ligou de última hora, as pessoas não viam, não dava tempo de avisar a gestão do estacionamento, acabava gerando essa treta de depois ter que abonar, gerar um reembolso, ou seja, gerava um processo paralelo para resolver um processo mal feito. Então, nesse caso, eles conseguiram fazer um funil para isso também, que acabou resolvendo isso. Hoje eles praticamente não têm nenhum caso de ter que fazer reembolso para esse tipo de processo, porque hoje esse processo está sendo feito pelo Pipefy, as solicitações estão conseguindo ser geradas e tratadas de uma forma muito mais rápida, e com interface também com o pessoal lá do estacionamento. Vou parar aqui, que alguém tá normal? Tranquilo, pessoal? Estão ouvindo bem? Perfeito. Então, seguimos. Então é isso, você vê assim no final, um caso super simples que foi usado a criatividade mais que qualquer coisa, né? E obviamente um volume suficiente de processos para poder justificar o investimento. Como eu falei para vocês, às vezes um processinho só não justifica, mas se a gente amplia nossa visão, vai para o macro e olha todo o contexto que está envolvido aquele processo, e inclusive esses processos muleta que são gerados por outros processos que estão sendo mal executados, acaba se vendo um cenário de potencial aí de investimento interessante. Né? E se a empresa comprar isso aí, ela compra o Pipefy, compra o projeto de vocês e mais um monte de coisa. Então, o que eles usam aqui? De novo, formulário público para fazer essas requisições, né? E-mail template para fazer tanto essas pesquisas de satisfação posterior, quanto avisar aí as equipes, né, de que está sendo tratado um ou outro caso, e as automações, né, que em alguns casos, por exemplo, são feitas, o processo ele roda praticamente todo automatizado ao longo das suas etapas, né, somente em uma ou outra etapa que tem o touch humano, ele acaba precisando aí realmente de essa pessoa fazer um input e passar para uma próxima etapa. E depois a gestão das próximas etapas acaba sendo automatizada também. Então, de novo, é mais ou menos o mesmo uso em um contexto completamente diferente das mesmas features. Vamos adiante. Esse é um caso legal. Onboarding e gestão de novos parceiros. Né? Isso aqui também é atendimento ao cliente. Então, essa empresa é uma empresa que ela comercializa máquinas de pagamento, né? Máquinas de cartão de crédito, de débito, por exemplo. E o modelo de negócio dela é totalmente através de parceiros. Elas vendem e revendem essas máquinas de cartão através de pessoas físicas e pessoas jurídicas que se interessam em ser afiliados desta empresa. Né? Então, o que acontecia? Estavam num momento onde estavam buscando escalar a operação, né? Então, né, saindo do seu startup aí para escalar, só que especificamente a partir de alguns processos eles não tinham muita visibilidade nem controle, né? Então, cara, esse processo de vendas aqui e onboarding, gestão de parceiros é extremamente crítico, porque se eles fazem a venda através desses canal indireto e não tem um bom controle de entradas e gestão, é a mesma coisa que eu tenho um time de vendas que não tem muito controle de a entrada de um novo vendedor, o preparo desse vendedor para que ele possa fazer o seu trabalho bem feito e a gestão dele, da performance dele, para que ele possa render o máximo esperado. É a mesma coisa. Né? Que empresa em franca escala consegue lidar com esse cenário? Nenhuma. Né? Somente aquelas que estão dispostas a gastar muito mais dinheiro do que necessário para poder fazer isso acontecer. E eles não estavam dispostos a isso. Portanto, o que eles fizeram? Olha, vamos primeiro adotar, o caminho deles vai ser diferente. Vamos adotar um software para a gente poder começar a olhar isso aqui e ver como esse padrão de execução atual está distorcido ou não frente ao que poderia ser o ideal,
né? Então, vamos nos basear nos dados da nossa própria operação para poder fazer o ajuste do nosso processo, e depois que a gente fizer isso, chegar num patamar aceitável de custos e lead time, mais uma série de coisas, e satisfação do nosso cliente na ponta, que no caso é o parceiro, a gente vai e avança na escala. Então, foi mais ou menos isso que eles faziam. Como é que o Pipefy entrou aí? Tem diversos processos, tá? Então, tem o processo de interessados em afiliação. Então, eu sou uma pessoa física ou jurídica que estou interessado em fazer a venda dessa maquininha. Então, eu vou lá e vou entrar no site, né? O site ele tem um formulário de cadastro. Esse formulário ele tem por detrás dele um public form do Pipefy embedado, né? Está embedado ali no site. E a pessoa faz a requisição. Fazendo a requisição, né, e aí tem um ponto muito crítico para isso, que é o SLA desse processo, que é uma coisa que estava sendo bastante impactada antes. O que eles fazem? Eles vão fazer uma análise, uma avaliação financeira, né, dessa empresa ou pessoa interessada em fazer, ver se está idônea, se não tem algum tipo de pendência legal, alguma coisa do gênero. Se aprovado, né, esse cadastro inicial, ela vai fazer por automação, né, em um pipe conectado a este, uma criação de um card no pipe financeiro, que por sua vez vai fazer a emissão, né, da cobrança da taxa de afiliação. Essa pessoa vai pagar. Quando o sistema financeiro dele se reconhecer por integração com o Pipefy, vai ser movido para a fase de pagamento finalizado. Isso, por sua vez, vai estar conectado com um outro pipe, que vai estar, que é o pipe de logística, vai criar um pipe lá dizendo, ó, tal pessoa de tal região está aprovada, pagamento feito, você precisa enviar a máquina para ele. E aí a máquina tem um outro pipe, né, que é o pipe de gestão de máquinas, porque num modelo como esse, de alto volume, entradas e também saídas são bastante comuns. Então, no momento que uma pessoa deixa de ser parceiro, tem a máquina ali, que pode estar em Alto Paraíso, né, de Goiás, lá perto da Chapada dos Veadeiros, onde eu gostaria de passar meu carnaval. Então, basicamente, essa máquina fica lá e vai ter que voltar para a matriz de São Paulo. Mas tem um parceiro lá de perto, não é mais fácil, mais barato e mais ágil que eles passem essa maquininha de um parceiro para outro? Com certeza. Então, eles têm um pipe justamente para gerenciar essas máquinas ao longo de toda a distribuição do território nacional, para que possa ver também se o ideal é mandar uma máquina da matriz ou mandar uma máquina daquela região lá que pode estar ociosa. Então, tudo isso, né, todos esses pipes de controle, de máquina, remanejamento, enfim, isso tudo está conectado, né, para uma operação e integrado em outros sistemas. Sistema de finanças, sistema de logística, de estoque, etc. E a ideia disso é que isso cara, alimentado aí por um grande database, né, especialmente esse de máquinas, para a gente começar a fazer essa gestão desses parceiros de forma adequada. Então, o parceiro precisa de mais uma máquina. Não, tenho uma, preciso de mais 3. Eles costumam ver justamente as máquinas ociosas que estão na região primeiro, para ver se há uma possibilidade de remanejamento. Se sim, remanejam, se não, aí enviam da matriz. Então, é mais ou menos isso que eles fazem, né? E tudo isso é alimentado por um database, como eu comentei anteriormente, de máquinas, que é feito diariamente um upload em massa das solicitações para conseguir ver onde estão os pontos de proximidade, de distância e qual é o melhor caminho para seguir. Então, é um processo bem legal, porque, no final das contas, ele é um processo bastante complexo. Na verdade, é uma cadeia de processos que, conjuntamente, acaba sendo bem complexa de ser gerida. E eles, hoje em dia, conseguem, né, de uma forma muito fácil, fazer isso por, centralização de todas as demandas através de formulários públicos padronizados. 2, integração entre diversos sistemas através das APIs do Pipefy, né, que são, hoje em dia, todas públicas e documentadas dentro do nosso portal, né? Então, vocês parceiros que trabalham com integração já devem conhecer isso. E por uma série de automações, né, automações dos mais diferentes níveis. Tem uso de outros features? Claro que sim. SLA, especialmente, que é crítico para eles poder fazer esse processo ser o mais rápido possível entre a solicitação aprovada de um novo parceiro, pagamento, envio da máquina e chegada da máquina. Quanto mais rápido eles fizerem isso, mais rápido eles conseguem ir para o mercado naquela região, né? Então, isso é tudo crítico para eles. Eles utilizam várias outras features. Essas 3 são as principais.
Vamos para o próximo. Então, aqui, gestão e resolução de erros operativos. Isso é bem interessante. Né? Essa empresa, ela é uma empresa com um perfil mais industrial. Né? O foco deles é fornecimento de materiais inovadores para mercados higiênicos, médicos, industriais. Então, eles são indústrias que atendem outros segmentos e também indústrias. E qual é o ponto deles? Como eles têm muito enraizado metodologias de gestão operativa, metodologia, por exemplo, o Lean é muito forte lá, eles têm, inclusive, né, um processo específico para tratar e analisar problemas de operação. Né? Então, é um processo que eles criaram para ver todas as deficiências operativas acabam, né, sendo aquelas mais críticas. É feita uma análise da criticidade, da recorrência, do impacto financeiro, aquelas que são selecionadas em determinado período entram como cards de um determinado pipe, que é usado justamente para poder resolver aqueles problemas. Né? Então, resolver problemas da ponta. Quais são os problemas da ponta? Os mais difíceis, os mais diversos possíveis. Né? Problemas de logística, problemas de comunicação, problemas de produção, problema de o que for. Né? O que acontecia é que tudo isso era feito por um sistema legado. Como um bom sistema legado, né, bom entre aspas, o suporte foi ficando cada vez mais difícil, mais caro, a tecnologia defasada. Então, o sistema em si começou a perder a aderência dele no processo. O sistema que foi criado para a gestão desse processo. Né, e que acabou fazendo que as pessoas que geriam esse processo criassem controles paralelos, né, no caso, planilhas. Então, o sistema legado de baixa performance, difícil operacionalização, mais planilhas, já viu o que isso gerava, né? Caos, dados por todos os lados, desestruturados, falta de controle, lead time estendido, conclusão do processo muitas vezes era impactada, então o processo de melhoria de processo não funcionava bem, tem que corrigir esse processo. E aí o que eles pensaram foi, bom, beleza, o nosso problema não está nas etapas do processo, o nosso problema está na granularização dos dados dessa operação hoje em dia. Então, o que a gente precisa aqui, cara, é centralizar dados, dizendo que esse é o principal gargalo deles. Né? Para centralizar dados, a gente precisa de uma ferramenta única, que nos atenda. E não vai ser sistema legado e nem nenhum outro sistema que a gente vai acabar querendo construir para isso, porque o problema vai ser o mesmo. Vai perder suporte, vai perder aderência, o suporte vai ficar muito caro, né? E o sistema vai precisar de, né? Aquela coisa que não se resolve nunca. Então, eles buscaram a Pipefy para ser a plataforma para gestão desse processo específico, de algum, né, e acabou depois virando a plataforma para gestão de outro processo. Né? E como é que funciona isso hoje? Todas as novas entradas são feitas através do formulário público, né, com uma série de campos obrigatórios. Então, todas as solicitações, né, de processos a serem avaliados pela banca, de entender quais deles vão ser prioritários para serem resolvidos, vão ser trabalhados. Essas ações, elas entram no fluxo, né, de case management. E devido a uma série de regras e condicionais, né, de acordo com a área do processo, com o processo de logística, o especialista em processo de logística que vai analisar isso, até porque ele é o process leader dessa área, ele sabe que a mudança de determinado ponto do processo vai impactar em diversos outros. Né? Como é que eu consigo fazer com que essas mudanças impactem o mínimo aquela operação ou que os impactos sejam controlados para não acabar gerando um outro problema. Né? Então, através dessas regras de condicionais, elas são direcionadas para os process leaders de cada uma das áreas, né? Todas elas ficam no mesmo pipe, porque esses process leaders acabam sendo uma guilda de processos lá, então que está sempre se comunicando, enfim, compartilhando bons casos, problemas, desafios que eles têm, enfim, casos de sucesso. E lá dentro é feita a execução, então, de todos esses processos de melhoria, né? Que dá uma visibilidade muito clara para todos os gestores de todas as áreas e os gestores executivos, que vai muitas vezes mais de uma área, do que está sendo feito e tratado nesse momento. Cada ação é tratada, né, então, de acordo com as etapas, tem fase da etapa de análise, etapa de levantamento de hipóteses, etapa de execução, criação dos protótipos, etapa de validação, etapa de aprovação, enfim, é executado dessa forma. Cada CAD, né, ou cada nova ação é exportado num PDF através da nossa feature, né, que foi lançada recentemente, não tão recente, mas recente ainda, do PDF Template, né, sempre que fosse necessário apresentar um caso gerencial, tinha ali ao longo dos históricos de comentário todo o detalhe do que foi feito, e eles se trocavam muita informação por esses comentários, então tinha todo o log de conversa que eles conseguiam, através do PDF Template, exportar essas informações,
E com isso eles faziam também uma série de relatórios, né? Isso até, se eu bem lembro deste caso, conectado com uma ferramenta de BI, né? Então, através de integração, tinha uma conexão desses relatórios criados com uma ferramenta de BI, com uma visão mais completa, análises mais profundas, enfim, de ferramentas que se dedicam justamente a só entregar soluções de análise de dados, para eles poderem mostrar, então, para o gestor o que eles estavam fazendo, onde eles estavam melhorando, e justificar, muitas vezes, até a existência desse processo dessa área, né? Porque não são muitas empresas, vocês sabem disso melhor do que eu, que têm uma área específica para cuidar de gestão de processo, né? Então, basicamente, é mais ou menos assim que eles usavam. Os principais features usavam muito, né? Agora estão usando muito o PDF Template, né? Relatórios como um todo, né? Todas as features de relatórios, eles customizam isso a limites que desafiam essa própria equipe aqui, e automações, né, para uma ou outra recorrente de atividade ali, ou especialmente para essa assignação de responsáveis. É um processo da área de logística? Então deve ser alocado fulano de tal, que é o dono do processo de logística para a resolução desse caso. Esse é um exemplo de automações, tem mais alguns, mas só para correr em cima disso e a gente não deixar de tratar outros casos aqui. Aqui um outro caso, da área de finanças, mas esse aqui é diferente, para a solicitação de cotações. Então, essa é uma empresa fornecedora de máquinas e prestadora de serviços de engenharia, né, para as mais distintas aplicações e segmentos. E o que eles tinham em termos de contexto, né? Eles tinham um sistema interno, novamente sistemas internos, para fazer feito sob medida para gerenciar o processo de cotações e compras, né? Como qualquer processo vai mudando ao longo do tempo, se ajustando à nova realidade da operação da empresa, o sistema acabou não acompanhando essa mudança, né? Então começou a ficar defasado, né? Começou a ficar obsoleto, começou a gerar formas alternativas de solicitações, ou seja, um caso muito parecido com o anterior, em termos de necessidade, a resolução é bem diferente, né? E aí acabou, né, prejudicando muito aí em termos de visibilidade, gestão de dados, e essa é uma empresa multinacional, tem, cara, um número impressionante de requisições. Então, realmente, né, eles não poderiam se dar ao luxo de lidar com sistemas paralelos. Muito rapidamente que eles começaram a tentar gerar sistemas paralelos ou controles paralelos, eles viram que não era factível, né, especialmente na alta gestão, que visualiza uma região inteira, região que eu falo Américas, EMEA, APEC. Então, assim, milhares e milhares de solicitações, e assim, cara, não está funcionando. Então, começou nesse primeiro momento a ser trabalhado com PyPy como plataforma para substituir o sistema anterior. O que eles fizeram? Mais do que adotar o PyPy, eles embutiram na intranet global deles o PyPy, um formulário público de solicitação de cotações, e usaram isso como default a nível global para poder fazer esse processo acontecer. Fizeram uma campanha de conscientização sobre o novo processo, né? Então, nova ferramenta sendo utilizada, mais flexibilidade para fazer com que as pessoas parassem de usar controles paralelos, né, e começassem a centralizar 100% das cotações lá, né, porque estava começando a surgir aquela questão perigosa, assim, de solicitação de cotação por e-mail, falta de visualização daquele gasto, e isso numa escala global pode representar um furo de orçamento gigantesco, né, a pessoa vê que saiu o dinheiro daquele centro de custo, mas não vê por onde e para quê. Isso para uma empresa desse nível, né, e com esse nível de necessidade de dados para fazer auditorias, é impensável. A multa que eles incorreriam em pagar, caso não tivesse bem explicado, né, esse processo aí, numa auditoria, é muito maior do que a contratação do PyPy e mais um monte de coisa. Então, o que eles fizeram aqui? Adotaram o PyPy, conscientizaram o pessoal, começou a centralizar as demandas por lá. Como é que funcionava? O processo de solicitação começa novamente, então, famigerado formulário público. Então, vocês veem que uma feature básica, muitas vezes, ela resolve problemas extremamente complexos, né? Algo que é muito simples, acaba se tornando um grande aliado de uma empresa na resolução de problemas mais complexos. Embutido na intranet deles, embedado tal qual aquele formulário de solicitação de novos parceiros ou de requisições de novas parcerias lá da empresa que eu citei anteriormente. Né, então, lá tem vários campos obrigatórios que precisam ser preenchidos, né, com o valor da compra, tipo de solicitação, os fornecedores envolvidos, etc. Né, e ao longo da tramitação do processo, são enviados esses e-mails automáticos pela plataforma para que os envolvidos estejam cientes. Né? Então, quando é necessário, por exemplo, eu vi o processo exatamente no Python.
de aprovação, né, tem alguns steps ali que exigem, obviamente, um input manual. Mas quando não, isso roda inteiramente de forma automatizada. Tem a solicitação, né, isso vai para uma área, compras faz, né, dá o check no cart, todas as demais comunicações até a finalização do processo e a entrega do material de forma automatizada. Por que isso é tão importante? São mais de 25 mil atividades por mês. Né? Imagina, né, esse ganho incremental de tempo de um dia ou de X horas de um recurso, numa escala dessa, o quanto isso representa de impacto financeiro para eles. Né? Então, o sistema, claro, pode fazer gerou ROI para eles já nos, acho que, primeiros 3 meses de uso, cresceu bastante, está sendo estudado para a implementação de uma série de áreas, está crescendo bastante dentro da empresa, bem naquela ideia. Entrou para resolver um problema específico, começou a ser utilizado para a gestão de outros processos da empresa, hoje em dia está ganhando até outras áreas dentro do negócio. O que eles utilizam lá? Formulário público, e-mail template e automações das mais diversas possíveis. Ou seja, de novo, 3 features que já apareceram em alguns outros casos aqui, e que resolvem uma série de problemas diferentes de uma forma bem completa. E aqui é um processo de contratação, né? E pelo tempo vai ser também meu último, para a gente poder ter um espaço aí para perguntas e respostas de vocês. Então, um processo de contratação, basicamente é uma empresa que ela é uma empresa da área de engenharia civil, esse caso é bem legal, que presta serviços de grande porte e alta performance, uma grande empresa de engenharia. Então, qual é o esquema? O processo deles de contratação de recursos para poder fazer a execução das obras era feita por planilha, né? E eles nunca conseguiam, ou dificilmente conseguiam cumprir o SLA de 45 dias do processo. Muitas vezes era 45, 50, 55, né? E isso era um problema gigante, porque as obras estavam pactuadas em contratos, né? E quando a obra não conseguia começar por falta de recurso, era plena incapacidade dessa empresa. E todos os encargos envolvidos nisso, né, alocação de recurso, tempo ocioso de obra, atraso de obra, era a responsabilidade deles. Como a própria pessoa do RH que fez a contratação do Pipefy falou lá, obras são empresas que são criadas e terminadas em 2 anos, em 1 ano, 6 meses, 3 anos. Então, eles precisam de, basicamente, fazer um processo de contratação massivo para cumprir aquela obra daquele porte e depois realocar esses recursos aí para outras obras ou liberar os recursos para o mercado. Então, o que aconteceu? Decidiram, então, né, trazer uma ferramenta para fazer gestão desse processo em específico, né, era só para ser contratação, e a solução foi a seguinte, né, o requerimento através de um Public Form Pipefy, né, após o requisito, né, de um determinado gestor, de um determinado contrato, o setor de RH fazia o processo todo de requisito da contratação, né, tendo isso de uma forma muito visual no Pipefy, e aí fazia todas as etapas, né, seleção, alinhamento, exame médico, integração na obra, recebimento crachá, início do trabalho. Né? Basicamente eram essas etapas. Né? Então, era mais ou menos isso que eles faziam. Processos, criavam uma série de dashboards para acompanhamento disso, usavam muito feature de SLA, já que SLA era a principal dor que eles tinham. Né? E com isso, em termos de soluções, conseguiram reduzir o CLA de 45 a 50 dias médias, dependendo do tipo de obra, para 36 dias. Ou seja, aí 36 dias dá mais de 10 dias, né? Mais de 10 dias, ou quase 10 dias, 9 dias, a menos do que era a meta deles em termos de contratação. Então, eles faziam toda essa aquisição em um pipe único, né? Todas as aquisições de todos os gerentes de áreas de contratação, gerentes de obras, gerentes de contratos, vinham através desse Public Form, caíam no pipe de contratação, eles analisavam a quantidade de recursos necessários, iam fazer suas buscas, portanto, ou olhar seus bancos de currículo, fazia, né, os chamamentos, como eles chamam lá, das pessoas para compor determinada obra, e ao longo desse processo, todas as etapas que eu comentei. Então, beleza, né, aceitou a base salarial, né, a base contratual, período de tempo, localização da obra, fechou, então agora tem o exame admissional, né, agora é um período de recebimento de crachá, integração e início do trabalho. Então, isso aí é a solução que eles adotaram e vem funcionando super bem lá dentro. Né, eles usam basicamente de e-mail template para comunicar os mais diferentes contract managers lá de que os recursos estão prontos ou está no meio do caminho ou que tem, né, alguma etapa que está problemática aí, um tempo acima da média no SLA. Então, isso também gera um e-mail template para que as pessoas estejam cientes, possam se preparar já para lidar com essa conversa junto com
os clientes que estão demandando esses contratos, né, automações, né, das mais diversas e uma série de condicionais, né? Então, dependendo do tipo de contrato, do tipo de obra, do tipo de localização, isso vai acabar gerando uma condicional para que eles consigam mais facilmente ser mais assertivos na busca desses recursos aí, diminuir esse tempo também do processo final. Então, pessoal, é isso, tá? O que a gente queria com esse webinar né, de forma bem prática, trazer para vocês casos diversos de uso do Pipefy, como a gente vem resolvendo diferentes problemas, né, nas mais diferentes empresas, dos mais diferentes departamentos, né, de uma determinada empresa, e que, né, gerar um outro insight legal que muitas vezes uma solução para um problema complexo ela pode ser muito simples, né, que o Pipefy aí, às vezes as features mais simples são aquelas que conseguem melhor atuar em cima de alguns problemas. Mas vejam que algumas features se repetiram bastante, e automações é uma das principais. Então, até uma sugestão que a gente dá é estudar bastante isso, possibilidade de automação, porque isso muitas vezes acaba fazendo com que um investimento num projeto de melhoria de processo inviável acabe se tornando bastante viável por salvar muito tempo dos recursos também e do tempo de operacionalização manual necessário para poder resolvê-lo. Então é isso, tá? O que a gente vai fazer aqui? Tem aí um espaço para fazer perguntas e respostas, mas, por favor, não deixem de enviar essas perguntas, né, para o nosso gerente de relacionamento aí, o Diego Aires, né, que vai estar à disposição de vocês, né, pós-web, né, para poder fazer uma revisão detalhada das dúvidas que vocês têm. E se vocês tiverem casos, né, de uso que vocês acreditem que podem ser oportunidades para trabalhar com Pipefy, ou casos que vocês acham que a gente poderia ajudar vocês a entender melhor como o Pipefy poderia se encaixar, fiquem à vontade, nosso time está à disposição de vocês para ajudar. Respondendo uma pergunta, esses casos de uso estão no portal de parceiros? Então, vou dar um spoiler para quem ficou até o final. Ao longo desses 2 primeiros meses do ano, nossa equipe esteve trabalhando em entender o que são trilhas de conhecimento críticas para que vocês, parceiros, né, consigam alçar voo na nossa parceria e ser bem-sucedidos, portanto, né, ser parceiros Pipefy. A gente ouviu isso, né, e hoje, né, vai ser enviada uma comunicação para toda a nossa base de parceiros de um novo portal de treinamentos totalmente novo, né, vai ter treinamentos de produto, né, totalmente atualizado, treinamento que a gente chama de go-to-market, que são treinamentos muito focados em ajudar vocês a levar, então, essa oferta para o mercado. Então, aí, esse treinamento é um dos componentes dessa trilha de go-to-market, além de ferramentas e templates para ajudar vocês nos seus processos comerciais. Né? Então, não vou dizer qual deles que vai estar lá, não vou dizer quais conteúdos está, apenas que esse caso de uso do Pipefy é um dos treinamentos componentes dessa trilha, e então deixo vocês dar uma conferida no e-mail que a gente vai mandar para vocês no final desse dia de hoje, né? Para vocês poderem, então, já entrar no portal, ver os treinamentos que a gente tem, realizar os decks e poder se preparar cada vez melhor aí para poder fazer aí uma boa construção de uma oferta conjunta com o Pipefy, levá-la para o mercado e começar a rentabilizar a nossa parceria. Beleza? Deixa o spoiler para vocês, então. É um esforço que a gente fez aí, esperamos que seja bastante proveitoso para vocês. Depois eu quero ouvir os feedbacks. Fechou, pessoal? Então é isso. É isso que a gente tinha se disposto a fazer. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação. Ficamos felizes aí com né, a quantidade de presentes que continuaram até o finalzinho. E ficamos aí no aguardo das perguntas, dos casos de uso e dos feedbacks sobre a nova trilha de capacitação e suporte que a gente está criando para vocês. Grande abraço.